Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, nossos amigos, pessoas que estão conosco nessa noite. A você que está da sua casa, está nesse momento na live da Igreja Batista, ou quem sabe depois desse dia assistindo esse conteúdo no YouTube. Que Deus venha abençoar a sua vida. Nós queremos pedir aos amados que possam fazer uso de suas Bíblias para o livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento, uma carta. E nós queremos fazer uma leitura deste livro, um livro que não tem um autor assim conhecido, mas uma carta muito profunda, um conteúdo muito profundo. Segundo alguns autores, era como se fosse o quinto evangelho, enquanto os quatro evangelhos contam o que Jesus fez aqui na terra, o livro de Hebreus conta o que Jesus está fazendo no céu. Então, Hebreus capítulo 12, nós leremos 2 versículos da palavra de Deus. E é sobre esse texto que estaremos meditando nesta oportunidade. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e também o verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Que Deus aplique esse texto em nossos corações, conforme você está, ou já deve ter visto, estaremos meditando hoje sobre a corrida rumo ao céu. A corrida rumo ao céu. Desde que nós nos convertemos, que entregamos a nossa vida a Jesus, que confessamos a Ele como Salvador, que tivemos as nossas vidas transformadas, que mudamos literalmente da água para o vinho, quando nós, na verdade, sepultamos em Deus o nosso velho homem e nascemos de novo, passamos a ter uma nova vida, passamos a ser guiados por Deus. Então, esta nova vida que recebemos de Deus, daqui até a volta de Jesus, ou até o nosso encontro com Ele, é chamada de corrida da fé. É a nossa vida cristã, que ela tem regras e que nós precisamos seguir. Então, ao nos convertermos, nós recebemos de Deus uma nova vida. Esta nova vida que temos, a trajetória do cristão aqui na terra, até ele encontrar-se com Deus, chamamos de vida cristã ou de corrida na fé. Nos chamamos de corrida na fé. O que nos preocupa é que muita gente, milhões de cristãos pelo mundo têm retrocedido na fé, têm abandonado a corrida, têm voltado à sua antiga maneira de viver. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós ficamos assustados pela quantidade de pessoas que um dia se converteram, que um dia foram discipuladas, que um dia foram batizadas, assumiram algum cargo na igreja,
cantaram, pregaram, foram líderes de algum departamento, ajudaram no evangelismo, eram pessoas empolgadas, eram pessoas animadas, eram pessoas que não perdiam culto, eram pessoas que liam a Bíblia todo dia e de repente sumiram. Retrocederam, apostataram da fé, voltaram à sua velha maneira de viver. Basta a gente olhar aqui para a nossa própria igreja. Talvez você se lembre ou está lembrando de pessoas que um dia talvez cantaram aqui, tocaram, pregaram, foram presidente de algum departamento, eram pessoas tão assíduas e de repente sumiram, retrocederam. Então, quando nós olhamos para esta realidade, para essa corrida na fé, para essa vida cristã, que muita gente tropeça, que muita gente cai, que muita gente retrocede, volta, desiste, é que na verdade nós vamos pregar nessa noite sobre a corrida rumo ao céu. A corrida rumo ao céu. A carta, ou pelo menos o texto que nós acabamos de ler para vocês, é um texto que se encontra numa carta, como eu já havia dito, que a sua autoria não é revelada, apesar de que alguns estudiosos são mais afoitos e atribuem a sua autoria a Paulo, a Apolo e mais algumas pessoas. Uma carta escrita aproximadamente aí por volta em meados da década de 60 do primeiro século, uma carta que foi endereçada, destinada para supostamente judeus, pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, pessoas que pela perseguição do Império Romano tinham se expandido, tinha sofrido uma espécie de êxodo, de diáspora, estavam sendo espalhados pelo mundo pela perseguição romana. Esses crentes, vitimados dessa perseguição dura do Império Romano, esses crentes, muitos deles, estavam querendo retroceder na fé, estavam desanimados, estavam tristes, estavam querendo abandonar o barco, querendo voltar às práticas do judaísmo, estavam querendo voltar à prática dos mandamentos, daquele monte de mandamento que os líderes religiosos criavam, queriam voltar às práticas dos sacrifícios dos judeus. Aí o escritor dessa carta vai justamente mandar esta carta, mandar esse recado, encorajando cada irmão, cada pessoa a permanecer na fé, a não retroceder na fé. Então, quando nós olhamos para esse texto ele vai nos apresentar um incentivo, encorajamento de como nós devemos caminhar na fé, correr na fé, até a volta de Jesus, ou até nos encontrarmos com Deus e nunca desistir. Então, o interesse, o objetivo maior, eu sei que o objetivo maior dessa carta é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa bendita de Jesus, é o seu ministério, é a sua pessoa, é dizer que Ele é maior do que os anjos, é maior do que tudo. Mas nesse momento aqui, o objetivo desse primeiro capítulo, logo na abertura, no primeiro capítulo 12, né? Nesse capítulo 12, é justamente encorajar aqueles irmãos para que eles não retrocedessem na fé, para que aqueles irmãos eles não voltassem, não desistissem. E é interessante que o autor ele vai usar a figura de um corredor. Ele vai usar a figura de um corredor que era muito comum tanto na Grécia como também em Roma, aqueles corredores, possivelmente numa maratona. Aí ele vai comparar um corredor de uma maratona, a sua maneira de correr, o seu preparo, a sua determinação com uma vida espiritual, com a carreira espiritual de um servo de Deus. Então, quando você vai observar aqui, nitidamente, o escritor, ele comparando, dizendo, da mesma forma que um corredor,
ele vai correr num estádio para vencer uma corrida, para não desistir, para não perder, para ele chegar até o final, para ele ultrapassar a fita da chegada e ser campeão, da mesma forma, o cristão, ele precisa ter as mesmas atitudes, ter os mesmos hábitos, né? E é interessante que ele vai dizer que essa corrida é para todos aqueles que foram alistados no exército de Jesus. Aí alguém poderia fazer, pastor, como é que nós devemos correr a carreira da fé? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo fazer para me correr a minha carreira da fé rumo ao céu? Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para trás. Essa corrida rumo ao céu, ela tem uma inspiração. Observe que a primeira coisa que precisa ser feito é olhar para trás. O versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Observe. Então, o que é que o escritor está dizendo aqui? Olha, para vocês não desistirem da fé, para vocês correrem, para vocês não retrocederem, não apostatarem, para vocês não ficarem do meio do caminho, vocês precisam olhar para trás, para aqueles que um dia correram a carreira da fé e conseguiram vencer. É o que o escritor está destacando aqui. Ele disse: olha, vocês olhem à sua volta, olhe que vocês estão rodeados. Aqui não eram espíritos, aqui não eram almas, não eram pessoas que estavam vendo aqueles discípulos, não. Era a história deles, o passado deles, o legado daqueles que tinham vivido antes, que eram crentes, que eram discípulos de Jesus Cristo, que eram crentes, que eram seguidores de Deus, e que essas pessoas correram até o final e não desistiram. Mais uma vez eu repito, essa grande nuvem, essa grande nuvem de testemunha, essa grande multidão de pessoas, não eram espíritos vagantes que estavam olhando para a vida dos judeus, não, era a história desses homens, que eram registradas nas Sagradas Escrituras. Então, era a história deles, a história de José, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Samuel, a história de tantos homens de Deus. Então, a história deles, o legado deles, serviu de motivação, de encorajamento para aqueles crentes que estavam vivendo naquele momento. Então, se queremos caminhar na fé, se queremos continuar correndo rumo ao céu, nós precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para aqueles que um dia cumpriram a sua missão. É só você voltar um pouquinho, lá no capítulo 11, que você vai encontrar os heróis da fé. Você vai encontrar todos esses personagens que tinham vivido antes e que eles deixaram um legado para as gerações que viviam naquele momento, em pleno século I da era cristã. Então, a primeira lição, a primeira coisa que precisamos fazer para caminharmos a nossa corrida, não caminharmos, para corrermos na fé e corrermos em direção ao céu, rumo ao céu, e não desistir, e não cair, e não apostatar, e não ficar no meio do caminho, precisamos olhar para trás. Quando os crentes de hoje, nós olhamos nas arquibancadas da história, nós precisamos olhar para a história de crentes piedosos, que viveram no passado, os mesmos heróis da fé. Nós precisamos olhar para a vida de Davi, que mesmo sendo frágil, venceu uma luta com o gigante. Nós precisamos olhar para José,
que mesmo sendo injustiçado, sendo perseguido, Deus honrou a vida daquele homem e conduziu a vida dele em vitória. Nós precisamos olhar para a vida de Samuel, o mais recente. Nós precisamos olhar para a vida dos pais da igreja, para a vida de Charles Spurgeon, para a vida de John Wesley, para a vida de tantos crentes piedosos que conseguiram, que cumpriram a sua carreira. Nós precisamos olhar para a vida deles. Tipo assim, se eles cumpriram, Deus vai nos dar condições da gente cumprir também. Nós, aqui da Igreja Batista, é só a gente olhar também para as nossas fileiras. É só a gente olhar para a nossa igreja. E a gente pode olhar para trás e lembrar de uma maneira bem saudosa, de uma maneira bem encorajadora, olhar para a vida de tantas pessoas que um dia estiveram conosco, já sentaram nesses bancos, já vieram aqui à frente, cantavam, pregavam, foram pessoas tão piedosas. Nós podemos, sem medo de errar, olhar para a vida da nossa irmã Albaniza e se encorajar com a vida dela. Nós podemos olhar para a vida da nossa irmã Jessuí e nos encorajar, porque foi uma senhora que permaneceu firme na fé nos momentos bons, nos momentos difíceis, e que partiu para a glória firme na pessoa bendita de Jesus Cristo. Podemos olhar para a vida do irmão João Matias, para a vida do nosso irmão Abraão, para a vida do nosso irmão Arlindo e de tantos outros homens de Deus que um dia estiveram conosco. Então, quando nós olhamos para a vida deles, nós nos encorajamos, nós ficamos alegres, porque assim como eles cumpriram a sua jornada, nós também cumpriremos a nossa. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para cumprir a nossa carreira rumo ao céu, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para trás e nos inspirar na vida daqueles que correram e que venceram a sua luta, que venceram a sua jornada, a sua corrida. Uma corrida que não foi fácil, uma corrida que não foi tão fácil, que teve obstáculos, que teve lutas, momentos altos e momentos baixos, mas conseguiram vencer para a glória do Senhor. Em segundo lugar, se quisermos vencer, e se quisermos caminhar em direção ao céu, correr em direção ao céu, correndo a nossa corrida na fé, rumo ao céu, nós precisamos olhar para si, nós precisamos olhar para nós. Em que sentido? Olha só o final do versículo, ou a parte final, diz assim, olha: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, o que é que o escritor está dizendo? Assim como vocês precisam olhar para trás, vocês precisam também olhar para vocês. Vocês olhem para vocês. Ele vai citar aqui três coisas interessantes. Ele vai dizer que nessa corrida existe peso, que esse peso ele precisa ser abandonado. Quando aqueles corredores que eles corriam nos estádios, ou até mesmo quando eles estavam treinando, né? Durante os treinos, irmão Cleberson, aqueles corredores, eles amarravam alguns objetos nas pernas para correr com dificuldade, correr com mais peso. Quando fosse no dia da corrida, eles tiravam aqueles pesos para ficar mais leves, para ficar mais ágeis. Essa prática é muito comum até nas academias, é muito comum nos times de futebol. Então, em voleibol, principalmente para ganhar impulsão, você pular com algum tipo de peso nas pernas. Então, o que é que aqueles... Mais uma vez o autor ele vai tomar emprestado a ideia, né, de um corredor. Então ele diz, olha, para vocês correrem bem, vocês precisam se livrar, desapegar, vocês precisam jogar fora todo o peso. O que é esse peso? É qualquer coisa que impeça a total desenvoltura de um corredor.
o escritor está dizendo aqui o seguinte: vocês crentes, vocês servos de Deus, vocês precisam deixar de lado, vocês precisam tirar de cima de vocês qualquer coisa que possa impedir o desenvolvimento de vocês. Vocês precisam deixar de lado qualquer coisa, qualquer bagagem que possa atrapalhar a sua vida com Deus. Vocês precisam tirar qualquer coisa que possa impedir. Vocês precisam ficar leves. Vocês precisam ficar leves para correr bem. Ninguém vai subir, escalar um pico Everest com um casaco de pele, ou então ou então num caminhão carregado de madeira. Você vai subir o pico Everest, que isso aqui é um feito para poucos, com uma roupa extremamente leve, mas ao mesmo tempo que proteja. Você vai subir com a maior leveza possível. Da mesma forma é a nossa vida cristã. Nós precisamos deixar de lado, nós precisamos nos despir de qualquer coisa, de qualquer hábitos, de qualquer prazer, de qualquer confissão, de qualquer associação que possa nos arrastar para trás e nos tirar da presença de Deus. E eu achei interessante, pesquisando esse texto, pesquisando inclusive o que seria este peso. Eu não sei se vocês percebem, mas o autor, ele diz que a gente deve deixar tanto o peso e também o pecado. Aqui observamos que é como se fossem duas coisas distintas. Aí você poderia perguntar: o que seria uma coisa, o que seria esse peso? Alguma coisa que pudesse, digamos assim, impedir a gente de caminhar bem e que de uma certa forma também não fosse pecado. A gente entende que pode ser hábito, pode ser não, são hábitos, são práticas, são hábitos muitas vezes neutros, que por si só eles não são pecados, mas quando eles são utilizados, praticados em excesso, eles atrapalham a nossa vida com Deus. Não é preciso a gente se esforçar muito para lembrar de certas coisas que fazemos no nosso dia a dia, que muitas vezes nos afastam da oração, nos afastam da leitura bíblica, nos afastam da comunhão da igreja, nos afastam das atividades, tipo as redes sociais, usadas em excesso, em demasias, jogos, filmes, séries, jogos, tanto jogos virtuais como outro jogo qualquer, são coisas que, portanto, a gente usar em demasia, em excesso, que isso acaba desembocando em pecado. Então, o autor ele vai dizer que a gente deve ter cuidado com isso. Largue disso. Deixe isso para trás. Saia desse embaraço. Tire isso de você. Era como, não sei se vocês lembram, e vocês já passaram por isso, mas não sei se na sua casa o seu ventilador já deixou de funcionar, começou só a roncar, e a hélice começou a girar bem devagarinho. Quando você foi fazer uma limpeza, existia um monte de cabelo, de lã, de fios que estavam impedindo aquele ventilador de funcionar perfeitamente. Alguma coisa que estava sendo um embaraço, alguma coisa que estava tirando aquele ventilador de funcionar perfeitamente como deveria. E aqui, cada um de nós olha para si. Será o que é que eu tenho de peso na minha vida? Aquilo que muitas vezes tem impedido eu de correr como eu deveria correr. Alguma coisa que muitas vezes tem roubado o meu tempo de oração, a leitura, a minha congregação, o meu ato de congregar, o meu ato de evangelizar, de fazer missões, de usar do dom que Deus me deu para semear a palavra no coração de alguém. O que é que muitas vezes eu tenho? Qual é o tipo de peso que talvez esteja atrapalhando a minha desenvoltura espiritual? A preguiça, o comodismo, o trabalho, o cansaço,
o comodismo, a desesperança, o envolvimento com alguém que não deveria estar envolvido. Qual é o peso que tem? Qual é o peso? Pense nisso. Pense nisso. Aí ele vai dizer que você precisa deixar o peso, deixar o pecado, e ele vai usar aqui uma palavra bem interessante, uma frase. Ele diz assim: livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós. Observe o quanto o texto é forte. Ele vai dizer que esse peso, principalmente ele vai usar a ideia para o pecado, esse pecado, né, que tanto nos agarra. É uma outra coisa que impede o cristão de correr a corrida na fé como é para correr. É o pecado, é o peso, alguma coisa que possa atrapalhar, mas principalmente o pecado. Principalmente o pecado. O que é que o pecado faz, segundo o texto aqui? Diz que o pecado, ele tão firmemente, em algumas versões usa a palavra tenazmente, firmemente se apega a nós. É interessante que quando nós olhamos para essa passagem, o pecado era como se fosse uma fuligem, que ele se agrega, que ele se apega a gente com muita facilidade. Para nós aqui nordestinos, é como se fosse um carrapicho, que se apega à nossa roupa, ao nosso corpo, e que dá muito trabalho de você tirá-lo. Então, veja só que ele vai dizer: vocês se livrem, vocês se livrem de todo o peso e de todo o pecado. E do pecado, que tão firmemente se agarra a cada um de nós. É interessante que o pecado, como disse o Hernando Dias Lopes, o pecado, ele é uma espécie de embuste. Ele é uma espécie de engano. O pecado, ele é doce ao paladar, mas amargo ao estômago, causa úlcera. O pecado, ele se propõe a dar prazer, mas produz tormento. O pecado promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. Então é impossível um cristão ele se agarrar com o pecado, ou ele se deixar se agarrado pelo pecado, e ele ter uma vida cristã, ele ter uma vida autêntica diante do Senhor. Então precisamos olhar para si, para a gente ter cuidado com o peso, cuidado com o pecado. E fazer mais o quê? Se você observar, ele vai dizer, ainda no finalzinho aqui do versículo, diz assim, olha: e corramos com perseverança. Isso eu achei esse negócio aqui fantástico. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, você precisa, além de se livrar do peso, do pecado, você precisa também correr com persistência, correr com firmeza. Não é você se aquietar, não é você se assentar num canto, desanimar, ficar inerte, ficar parado, achar que é assim mesmo. Não, mas o escritor vai dizer que nós precisamos correr firmemente, com persistência, a corrida que já foi proposta para cada um de nós. Não é que a gente vai inventar nada. A vida cristã, meus irmãos, não tem o que se inventar, não. A prática, a vida de um servo de Deus, a vida de um cristão, não é uma coisa que é desenhada a cada dia, é criada a cada dia, não. É uma corrida que já foi proposta por Deus, por cada um de nós. O Paulo sabia muito bem disso. O Paulo dizia: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é preciso a gente correr com perseverança, com persistência, correr como aqueles
aqueles corredores, eles faziam. Eu estava estudando um pouco sobre isso, e diz que lá na Grécia, em Roma também, que eram dois países que tinham a prática, né, dos esportes, inclusive as Olimpíadas nasceram ali naquela região. Quando eles treinavam, eles se afadigavam tanto, eles treinavam tanto, eles corriam tanto, se esforçavam tanto, que davam o máximo de si. Se esforçavam o máximo. Eu vou citar aqui, não o exemplo dele como pessoa, mas o exemplo da persistência dele. Você que tem já aí alguns cabelos brancos, vocês vão lembrar de um pugilista chamado de Mike Tyson. Ele foi um fenômeno do boxe mundial. Por muitas vezes eu ficava acordado, mas meu pai, esperando assistir aquelas lutas. Morávamos na zona rural, ou quando eu ia para lá, a televisão com aqueles chiados infelizes, mas a gente só viu uma coisinha da luta. E aquele homem, ele ganhava milhões numa noite. Diz que ele infartou um bocado de branco preconceituoso nos Estados Unidos. Era um camarada que lutava quase como ninguém. É muito bem certo que depois ele foi derrotado. No auge da sua carreira, um repórter chegou para ele e disse assim: Mike Tyson, me diga uma coisa. Eu ouvi um comentário dizendo que de 6 horas, ou era 5 horas da manhã, você já estava de pé para treinar? Ele disse: isso aí não é verdade. De 6 ou era de, sei lá, no horário que ele acordava, eu já estava correndo. Ele era alguém que era extremamente disciplinado. Era alguém que era extremamente disciplinado. Estava assistindo recentemente uma entrevista também com uma senhora. Ela teve um caso com aquele piloto que morreu, né, o Ayrton Senna, um dos nossos mais ilustres desportistas. E aquele homem era extremamente disciplinado. Diz que enquanto os outros corredores descansavam nos hotéis, faziam alguma atividade, ele estava debaixo de um carro, junto com o mecânico, fazendo todos os ajustes necessários. Era alguém que era vitorioso pela sua habilidade, mas era vitorioso também porque era muito persistente, perseverante naquilo que fazia. Essa prática deve ser algo trazendo para a nossa vida. Nós precisamos correr, nós precisamos ter persistência, perseverança, correr nessa caminhada, olhar para trás, olhar para si e olhar para frente, como nós vamos pregar daqui a pouco. E em terceiro lugar, para a gente correr a nossa corrida da fé, rumo ao céu, e chegar lá, a gente precisa, como eu já havia dito, olhar para trás, para aqueles que já venceram, olhar para si e tomar as devidas precauções, se afastar do peso, do pecado e ter persistência, perseverança, se livrando do mal e correr essa caminhada da fé, orando, buscando a Deus, investindo na sua vida espiritual. E por último, nós precisamos olhar para frente. O texto vai dizer no versículo 2, olhando, não é de qualquer maneira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele vai dizer quem é? Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Nossa corrida da fé, ela tem um exemplo. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, você não vai encontrar o nome de Jesus Cristo sendo relacionado lá no capítulo 11 dos Heróis da Fé. Mas ele é o herói dos heróis. Ele é aquele que deu vitória aos heróis. O próprio Senhor Deus, Jesus é o próprio Deus,
Foi Ele que deu vitória a Moisés, foi Ele que deu vitória a José, foi Ele que deu vitória aos santos do passado. Então, nós precisamos olhar para frente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé. Ele venceu, Ele é Deus, Ele deixou os céus, se encarnou, habitou no nosso meio, padeceu muito, sofreu, foi desprezado, foi condenado injustamente, Ele foi preso, Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou. Então Ele é o nosso exemplo maior. Ele venceu a carreira da fé, desceu do céu, se esvaziou, se humilhou, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Triunfou sobre a morte, ressuscitou para nos salvar. Sim, é esse Deus vivo, é esse Deus poderoso que está conosco, que está do nosso lado, é o nosso companheiro na nossa jornada, é o nosso parceiro nessa corrida da fé. Precisamos olhar para Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, olha só o que é que ele diz sobre Jesus Cristo. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha aí uma frase boa para você colocar numa camiseta ou no adesivo. Para que ao nome de Jesus se dobre, como Júlia falou aqui na sua fala no momento missionário, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus maravilhoso que garante a nossa vitória. É esse Deus maravilhoso que está do nosso lado, está conosco, está nos encorajando, está nos animando, está nos levando até a glória celestial. Como olhar para Ele? O texto vai dizer assim, olhando firmemente para Ele. Não é olhar de qualquer maneira, não é olhar de maneira distraída. O que o texto está passando, a ideia aqui, é o seguinte, quando o texto diz assim, olhar firmemente, traz a ideia da gente não desviar o nosso olhar, nem para um lado e nem para outro. O que o texto está dizendo é que nós devemos evitar distração. É que numa corrida, num estádio, quando aqueles homens corriam para ganhar a sua corrida, eles não se distraíam, eles não olhavam de lado, eles não perdiam o foco, eles tinham uma meta, eles iam até o final. Então precisamos olhar firmemente, sem distração, sem olhar para a tribulação, que nem aqueles irmãos lá, quando receberam essa carta, os judeus, aqueles irmãos, eles estavam querendo olhar para a lei, estavam querendo olhar para os sacrifícios, estavam querendo voltar às práticas do judaísmo, estavam com medo de Roma, da perseguição. Aí o escritor vai dizer assim, vocês não olhem, vocês não tirem os olhos de Jesus, vocês olhem firmemente, olhem para Ele que vocês vencerão. É o que Pedro fez. O Pedro, quando afoitamente pediu para andar sobre as águas e ir em encontro a Jesus, ele começou a fazer isso, desceu do barco e começou a andar. Diz o texto que Pedro, olhando para o vento, olhando para aquele negócio, ele começou a afundar. Ele distraiu, ele olhou para o outro lugar. Mateus 14, 29, diz assim, Jesus diz, venham. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, reparando, porém, a força do vento. Olha que ele reparou, teve medo e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo uma mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Para a gente encerrar, a gente queria fazer apenas algumas aplicações. A primeira delas é dizer o seguinte: para onde é que nós estamos olhando? Para onde é que nós estamos olhando? Aonde é que você tem fitado os seus olhos? Aonde é que eu tenho fitado os meus olhos? É uma pergunta que fazemos. Devemos sim fitar os olhos em Deus e não no homem. Assim não vamos nos decepcionar. Fitemos os olhos em Deus e não nas tribulações, pois assim não vamos nos desesperar e nem ficar ansiosos. Fitemos os olhos em Deus e não nos prazeres da carne. Assim não vamos cair e nem morrer como a mulher de Ló morreu ao olhar para trás. Concluindo, a maravilhosa corrida da fé rumo ao céu. Nós estamos rodeados de santos que deixaram o seu legado. Olá, precisamos nos esquecer daquilo que não traz edificação, daquilo que pode nos promover queda. E devemos também olhar para frente, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pois assim nós chegaremos aonde aqueles homens do passado chegaram, aonde aqueles servos de Deus do passado chegaram. Que Deus abençoe as nossas vidas.